Comemorando 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba, por meio do Labcom Rádio e TV Uniso, está homenageando radialistas que fizeram e fazem história no rádio sorocabano e também regional. Hoje trazemos aqui um grande apresentador, um grande locutor, Edson Mário Gonçalves. Edson, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para falar um pouco da sua história, contar um pouco das suas aventuras aqui no rádio sorocabano. Prazer é meu, Luiz. Agradecer o convite e vamos relembrar aqui um pouco da história do rádio, do qual nós fizemos parte. Temos muitas histórias para contar. Edson, como é que você foi picado por esse bichinho chamado rádio? Como é que você começou a se interessar por rádio? Como é que foi esse começo? Olha, o rádio eu comecei em 1980, só que antes disso eu já era ouvinte, né? Eu via muito a Cacique, a Vanguarda naquela época, eram as duas AMs. E a Vanguarda já tinha o FM, mas o FM era um pouco ainda restrito, não era todo o rádio que tinha FM, e a Vanguarda tinha uma programação totalmente internacional, então não criava muita expectativa, né, de você querer ouvir. Então a gente acabava acompanhando o AM. E eu fazia muito aqueles bailinhos de garagem, ficava colocando as músicas ali, então eu adorava o rádio, né? E no início como um DJ, né? Isso, e aí eu colocava música, a turma que dançava, eu mesmo não dançava. Tanto que eu sou ruim de dança até hoje por causa disso, porque eu ficava colocando música lá e não participava. Ainda em fita cassete, né? Na época. Nossa, eu tinha uma vitrolinha pequena. E o tempo foi passando, acabei entrando no rádio através de um amigo, né, o Elio, que me deu oportunidade na Cacique, e eu entrei como operador de som e fui trabalhar. Comecei no rádio, comecei na Cacique como operador, depois fui aprender a gravar os comerciais, né? E aí a história vai prosseguindo, né? Como operador de som, é bem diferente do bailinho de garagem, que não tem nenhum tipo de responsabilidade, né? Ali você está tomando uma cervejinha, né? Na época um Cuba Libre, né? um hi-fi e tudo mais. E depois você entra profissionalmente trabalhar no rádio como operador. Como é que foi o início desta sua trajetória trabalhando como operador de rádio, numa rádio que tinha, à época, década de 80, uma audiência gigantesca? A Cacique, ela tinha programas na Cacique que era líder de audiência na cidade. E a oportunidade é sempre assim, né? Você está ali trabalhando, fazendo alguma coisa, aí faltou alguém, aí chamaram e você vai todo feliz ao mesmo tempo com a perna tremendo. Aí cheguei, era o programa do Edno Camargo, estou ali operando e tal. E claro que, né, fiz uma, né, aí na errada que eu dei, a hora que coloquei a música que ele pediu, eu errei, aí consertei a música, a hora que começou a tocar, que eu bati, que eu fechei, eu não queria fechar o microfone, porque ele continuava lá, mas a hora que fechei o microfone, ele levantou de lá e veio para cima, e bravo, e não sei o quê. Quer dizer, era difícil de você ter oportunidade naquela época. Hoje é muito fácil de você ter, né, a oportunidade, até porque hoje você está caçando, né, o pessoal de rádio. Naquela época, né, você não tinha gente para trabalhar no rádio, era mesmo quem gostava mesmo. Até porque eu trabalhei uns 3 meses de graça na rádio, né, até eu aprender, né, então, e o Edno veio, brigou comigo e discutiu, mas foi um aprendizado, porque a gente acha que é só aquela maravilha, né, quem estava em casa nem imaginou o que aconteceu, até porque o Edno consertou né, o erro e passa batido ali, as pessoas às vezes nem percebem. Eu lembro até de história, né, contando o Valentim dos Santos, o Valentim era uma pessoa que ele estava ali no horário dele fazendo o programa, então era 10h15, ele entrava e ele falava 11h15, 9h15, ele sempre errava, 1 hora para mais, 1 hora para menos, e não percebia. E às vezes o ouvinte também está lá do outro lado e passa batido, o cara sabe que é 10h15, o cara falou errado, é um erro que passa, né? Mas esse do Edno foi assustador. Na verdade, é um profissionalismo. Você quer que saia tudo certinho e, às vezes, um erro desse pode causar um tipo de discussão. Vale também, Edson, você lembrando da homenagem aqui, nós precisamos falar do Edno Camargo,
um grande radialista à época, narrador esportivo, falecido há pouco tempo. O Edno Camargo tinha um programa pela manhã na Rádio Cacique, se não me falha a memória, o programa chamava Baita Macho, né? E tinha lá uma audiência gigantesca e ele ficava ao telefone e ainda fumava dentro do estúdio. Nessa época ainda podia fumar. Uns olhos azuis. Podia fumar, grandes, mas não dentro do estúdio, né? Ele fumava dentro do estúdio. Exatamente. E ele acabava tendo uma audiência muito grande e queria essa perfeição. Então, nesse momento que você colocou uma música errada, e era um cara grande, né? Como é que foi essa briga aí de não teve Davi briga, Golias? né? Eu só não saí correndo porque não tinha jeito. Era um cara grandão, né? Depois desta época de operador, você também teve algumas situações aí engraçadas, né? De trabalhar como operador, ainda, né? Como operador. Na época, as pessoas precisavam ir ao banheiro, tinha que tocar uma música grande, uma música com 4, 5, 10 minutos para poder ir ao banheiro. E tem uma lenda de Edson Mário que você colocou a música do Roberto Carlos lá, o Tudo Para, e realmente ela parou, é isso mesmo? Parou, Como é que era? Era o programa do Esper Haddad, que ele tinha da meio-dia às 2, Sua Paz Musical, e aí o Esper começou o programa, aí meio-dia, não tinha ninguém na rádio, nem você estava lá na recepção. Aí eu precisava ir no banheiro, coloquei aquela música, já estava programado, falei, vou aproveitar agora que a música do Roberto tem quase 5 minutos, dá tempo de eu ir no banheiro e voltar. Beleza, fui lá, tomei água, fui no banheiro, e eu tô lá, com a meia porta, escutando a música tocando, mas eu nem me toquei que a música estava enroscada. E o Landico, que era o proprietário da Rádio Cacique, morava 2 ruas para cima da rádio. Entrou no carro, desceu na rádio, foi lá, quase derrubou a porta. Meu, você tá louco? A música enroscada lá? Não, já fui correndo. Bom, aí o Esper também não estava atendendo o ouvinte e cortou o retorno do estúdio para poder falar melhor ao telefone. Aí o que aconteceu? A hora que o Landico chegou e deu a notícia porque a música estava enroscada, ele não queria brigar comigo. Quer dizer, algumas situações que acontecem, mas realmente a música ela foi preparada para o momento. Parou tudo. E o Esper Haddad era outro cara grande, né? Um cara alto, né? Bravo. Até a apresentação dele era, né? A mariposa apaixonada lá, né? Ele vozeirão, né? Vozeirão. Ele era contra o pessoal da Santa Rosália, que parava o carro e ficava namorando lá, né? Muito bom. Ele falava Sua Paz Musical. Você, nesta época do Tudo Para, você lembra em que lugar que ficou parada a música? Ficou Tudo Para, tudo mais ou para. menos por aí, né? Até porque a gente tinha um operador no AM, que era o Cláudio Honor. E o Cláudio Honor, no programa do Inhojuca, ele usava os discos e ele usava só um pedacinho. Só um pedacinho. Então, quando tinha essas brincadeiras, ele usava. Aí você volta. E, às vezes, você acaba arranhando ali, né? E era a hora que chegava, às vezes a agulha estava precisando trocar. Então, você chegava naquele momento, ela enroscava. Aí você trocava de agulha e resolvia o problema, né? Porque você não era todo disco que chegava na rádio, não era todo disco que tinha. No FM, por exemplo, depois que eu fui para o FM, muita música se gravava em fita cassete da Jovem Pan, das rádios de São Paulo, para você poder tocar aqui. Não tinha música, não chegava, né? E na época também chegou ao caos de tocar um disco no AM e tinha que sair correndo para tocar no FM, né? Exato. Porque era o mesmo disco, para 2 emissoras, né? Para 2 emissoras. Então, daí, saindo da operação do programa, eu fui gravar um pouco de comercial, queria aprender a gravar comerciais, né? Aí depois disso veio a Rádio Metropolitana. Que você começou aí como operador, mas a sua vontade era falar na latinha. Era ser locutor. Como na Cacique tinha acabado de iniciar o FM, aí você tinha Carlos Raci, Luiz Veloso, né? Não ia ter oportunidade, né? Eu já sabia, só fera. Eu peguei e fui para a Metropolitana com o intuito de ser locutor, mas entrei como operador. O Zacai, porque a metrô era totalmente gravada, só que aos domingos tinha um programa. Para quem não sabe, a CAI são esses gravadores que rodavam fita de rolo ainda, né? Isso, fita de rolo. E até eu tenho uma história depois que eu vou contar com o Fernando Carriel. Aí fui para a Metropolitana e aos domingos tinha um programa que chamava Metrolove, que era um programa de recadinho lá na Santa Rosália. E aí eu passei a apresentar esse programa de lá, com flash ao vivo e tal. E o tempo foi passando, aí eu passei para o estúdio. Aí eu comandava o programa no estúdio e outra pessoa fazia de lá os flashes.
E daí que eu comecei a fazer locução de fato. Aí eu voltei para Cacique no comecinho de 85, né? E aí volta as histórias de novo, né? E nesse momento de Metropolitana, eu lembro que um dia eu fiquei nervoso, não sei o que aconteceu, e o Zacai era perto da janela, e a rádio era no 15º andar. Você imagina, ele foi parar uma fita de rolo. Existe uma lenda aí de o Fernando Carriel lembra dessa história. Existe uma lenda de uma rádio que o povo jogava saquinhos de água lá de cima. No seu caso, eram as fitas de rolo, é isso? É que não foi jogada, né? Foi vamos dizer, um acidente meio que programado. Nervoso, eu fui pegar e bati, porque, viu, você tinha... cada comercial, em vez de ser um cartucho, como era na Cacique, na Vanguarda, era uma fitinha de rolo. Então, você tinha a programação aqui, e a hora certa aqui, né? E aí a chamada da hora certa e o próximo comercial. Às vezes não dava tempo de você trocar. Era totalmente artesanal esse tipo de operação de áudio. E o que tem a ver o Fernando Carriel com essa história? Ele também jogou fita de rolo de lá? Não, ele estava junto na história, né? O Fernando era o seguinte, ele não era locutor, ele vivia na rádio, correndo atrás. Sabe aquele... Estava sempre acompanhando. Queria aprender também. Queria aprender. E aí eu fazia os flashes à noite pelas discotecas, que você tinha Blue Star, o Arco Baleno, e a Metropolitana fazia, porque era a única rádio que tinha os carrinhos, né? Então, a perua de frequência modulada, que foi uma novidade, foi, vamos dizer assim, um marco, em 84, 85, era o carro com a frequência modulada. Então, você falava direto do local. Hoje você fala com o celular, mas naquela época era um rádio que tinha dentro do carro. E eu parava o carro na frente desses lugares e entrava lá para conversar com o dono, saber o que ele queria que falasse, e voltava para fazer o flash. E numa dessas, já era quase meia-noite, né? O pessoal solta lá do estúdio, a hora certa, eu estava lá dentro do Arco Baleno. O Fernando Carriel sentado lá atrás, deu um pulo para frente, pegou o microfone e deu a hora certa, só que errada. Tão nervoso que ficou, porque a hora que eu cheguei, você é louco, você me larga aqui, os caras soltaram a hora certa lá. Se deu a hora certa, dei. Aí eu entro o cara lá e diz, alô, 773. Quem que falou aí, pô, a hora certa está errada, meu. Quer dizer, conseguiu falar 3 segundos e errou. Bom, pelos cabelos brancos a gente já consegue... A barba só. O cabelo branco a gente já consegue perceber quando ele fala de Rádio Metropolitana, Metrolove, Arco Baleno, Santa Rosália Street. Esses eram os programas de maior sucesso também, à época em que em Santa Rosália era o point, né, de encontro das pessoas. Como é que era? Lembra um pouquinho dessa história, Edson, pra gente? Então, o pessoal, eles iam, vamos dizer assim, em vez de... ia namorar, né? E parava moto, parava carro na Pereira da Silva, e aquilo ficava assim, você imagina 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, aquilo lotado de gente conversando, batendo papo, e os barzinhos, né? Tudo lotado. E a Metropolitana parava o carrinho e fazia os programas ali. Então, aquele próprio pessoal que estava ali, vamos dizer, usando o termo atual, se conectava através do próprio locutor que estava ali, ele mandava um recadinho ali, e a gente lia o recado e todo mundo escutava no carro, então a audiência maciça, e assim começou, né, esse tipo de programa, que era o Metrolove. Aí, quando eu volto em 85 para Cacique, eu já tinha o Santa Rosália Streets. Esse foi criado pelo Raci. Só que ele estava, tanto ele quanto na trilha do Cacique, eles estavam parados, né? Aí, quando a gente voltou, aí a Salete Bismara também voltou e assumiu a direção artística do FM. A gente voltou com o Santa Rosália Streets e voltou com o Na Trilha do Cacique. Esse programa Na Trilha da Cacique também foi um grande sucesso, em que os locutores escondiam brindes em algum local da cidade e depois faziam esta campanha para as pessoas irem até o local. O locutor estava no estúdio, ele saíram 10 dicas. Então era na tarde de sábado, a tarde toda. Então você chegava numa praça, escondia os brindes, às vezes achavam antes, né? Você tinha uns amigos que achavam antes, você tinha dono também que achava antes. Então, você escondia os brindes em vários lugares, né? E o locutor começava a dar a dica. Então, quando o pessoal descobria onde era, você lotava a praça de gente. Bom, daí era debaixo de banco, em cima de árvore, dentro de buraco de bueiro. E o pessoal achava o brinde, aí tinha que ir lá para a rádio para dar uma entrevista, falar que achou, e ganhava o brinde e levava embora. Então, isso foi um sucesso
porque era um rádio diferente, né? Não era tocar música e falar, era onde você conseguia fazer o ouvinte participar da programação. Já era mais comunicação, já era mais participação, interação com o ouvinte, interação, já na década de 80, né? Era interativo. Agora você falou de algumas pessoas, eu queria que você falasse também dessas oportunidades que o Edson Mário, com toda essa experiência, com os cabelos brancos que a gente vê aqui na tela e também você que está ouvindo no rádio, a gente descreve já como um senhorzinho, já com os cabelos brancos. Né? Cláudio Dias Batista também tem história com ele? Cláudio Dias foi um grande parceiro na Metropolitana. O Cláudio era dinâmico, era ativo, e a gente percorria na noite, então era eu e o Cláudio Dias nos flashes, por isso que o Fernando ia atrás. Né? Aí um dia estou eu e o Cláudio Dias, o Fernando não estava nesse dia, e a gente correndo, porque você tinha um tempo, que como a rádio era tudo gravado, você tinha que entrar no próximo bloco. E às vezes você tinha trânsito, você queria sair de lá do lugar, o dono ficava falando que você atrasava um pouco, você chegava, tinha ouvinte no carro, né? E a gente já andava com uma caixa de sapato cheia de vale-brinde, os caras chegavam, você dava, era a camiseta da rádio, era valinho para ir comer lanche na lanchonete, na Top Stop, que era a lanchonete do momento, né? Então você tinha sempre, então às vezes você atrasava. Aí um dia, o próximo flash era do Cláudio, e eu tinha feito o meu, aí eu dirigindo o carro, o Cláudio começou a ficar bravo, porque ia atrasar o flash dele, eu já fiquei nervoso, e começamos a discutir, eu peguei, dei uma acelerada no carro ali na frente da padaria Real, tinha uma depressão, voamos por cima do negócio, pegamos a guia, saí por cima, quase atravessei o outro lado da rua, o Cláudio Dias queria sair do carro, o carro em movimento. Você tá louco? Eu falei, tô. Você me deixa louco, eu tô indo para lá pro lugar. Então, assim, são coisas que a gente fazia que começa a lembrar hoje, você fala, mas por quê, né? Mas foi o que fez a história, né? O Edson, tem alguns nomes, já o falecido Guina Guran, tem história com ele, e também um dos grandes apresentadores aqui de Sorocaba, o homem que fala, não importa com quem você dormir, o importante é acordar comigo todos os dias. Tem história também com o Paulo Alonso, é isso? Isso. Aquela história, como foi difícil para mim entrar no rádio, uma oportunidade. E também, não vou dizer falta de apoio, mas a falta de entendimento de apoiar a pessoa nova, quando eu via, né, os caras que estavam ali ouvindo, acompanhando a gente, que gostava da gente, que queria entrar no rádio, eu procurava ajudar. Então, eu ajudei o Guina Guran, por exemplo, eu fui para São Roque, na Rádio Universal. O Guina ia todo final de semana, porque ele trabalhava durante a semana aqui. Na sexta noite ele já estava lá, ficava até domingo à noite, ficava até na minha casa, para ficar lá na rádio. Porque lá ele ficava junto com a programação, o pessoal deixava ele da hora certa. Depois, olha o locutor que ele virou. Outro é o Paulo Alonso. O Paulo Alonso, ele ficava na Cacique, atrás no FM, eu estava operando, eu terminava de falar, quem passava as músicas, quem agitava os próximos, era o Paulo Alonso. Louco para trabalhar na rádio, ninguém dava oportunidade. E ali ele foi pegando mais gosto ainda pela coisa, e olha onde chegou, né? As oportunidades no passado eram bem difíceis, né? Tanto que esse companheirismo, essa amizade com as pessoas permanece até hoje em razão disso, de oportunidade. Você acha que esse meio rádio, que é um meio que tem muito ego, tem muita inveja, mudou bastante desta época de 80, quando você começou, para hoje, Edson? Eu tive até 2015, eu ainda estava na Cacique, né? Como comercial. O que eu vejo hoje você tem lá o Guedes, você tem o próprio Léo Júnior, você ainda tem, mas você tem muitas pessoas que estão no rádio hoje para trabalhar. E o rádio não é isso. Você não está no rádio não é porque você está trabalhando. Você está no rádio porque você gosta de rádio, né? Eu acho que o amor pela profissão, pelo estar no microfone, ou estar operando uma mesa, né? Eu acho que isso, talvez pela tecnologia de hoje, isso foi um pouco se perdendo, né? Foi um pouco se perdendo. E aí você vê que até no próprio companheirismo deles hoje também é um pouco diferente. Porque naquela época, você ia trocar um horário, o cara chegava uma hora antes. Você entendeu? Hoje o cara chega atrasado, às vezes o cara vai embora e larga lá tocando música, você entendeu? O primeiro bloco vai de música. Não existe mais aquela troca, aquela brincadeira que o ouvinte gostava de escutar os dois conversando, um tirando sarro do outro, né?
Isso foi mudando com o tempo. Tudo bem, foi mudando o formato. Talvez o ouvinte de hoje goste do formato que é hoje. Mas quando a gente volta para o passado, a gente analisa de uma forma um pouco diferente. Dá essa impressão que era muito mais companheirismo do que hoje. Você lá na Cacique, como locutora, fez alguns programas de rádio lá, New Music Show, né? Participou da trilha do Cacique, fazia programação, foram vários tipos de programação. Lá você foi um dos pontos fortes da sua carreira como locutor? Foi ali que eu... Na verdade, quando veio o New Music e o Santa Rosália Streets, aí começa a deslanchar a parte comercial do negócio, né? E a oportunidade como locutor também. Só que daí, como eu fui entendendo que a parte comercial era um pouco mais lucrativa, eu acabei saindo um pouco do microfone e indo para a parte comercial. Mas antes disso, em 85, como eu te falei, como eu cobria Cacique FM das 10 às 2 da tarde e das 2 às 3h30, eu fazia um programa no AM, que era um programa que na verdade, eu não fazia um programa, eu cobria as férias da Zilá Gonzaga, nossa rainha do rádio. E por falar em Zilá Gonzaga e fazer rádio AM, você arrumou uma baita treta com a Zilá Gonzaga, não foi isso? Arrumei pelo seguinte, então quando a Zilá, todo o carnaval, a Zilá ia para o Rio de Janeiro, ela ia para o Sambódromo, ela com o Carlos Neves, e curtia o carnaval ao vivo lá. E ficava ao mesmo tempo que ela tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro, né? E eu ficava, nesses 30 dias, eu cobria o programa da Zilá Gonzaga. E foi uns 2, 3 anos, assim, e eu fazendo FM e cobrindo o programa da Zilá. E eu operava no AM ainda também, ajudava no AM e fazia FM. De tanto que gostava do negócio. Aí, por um tempo, a Zilá era nossa discotecária e programadora, né? Aí, por um tempo, eu fiz isso e aí o Dr. José Rubens, o dono da emissora, diretor nosso, né, chegou e eu tinha os patrocínios, ele chegou para mim e falou, viu? Falei, doutor, eu tenho uns patrocínios que eu queria colocar no AM, só que eu não tenho mais horário, né? Eu não faço mais o programa da Zilá. Ele pegou e me arrumou um horário. 1 hora de programa antes da Zilá. Aí eu arrumei uma confusão com a Zilá. Porque diminuiu o horário dela. Ela era das 2 às 4h30 da tarde. Eu fiquei das 2 às 3, ela ficou com 1 hora. Só que daí o programa dela ficou com mais audiência ainda, né? Porque ela tinha 1 hora. Então a participação no programa dela, que já tinha audiência, né? E aí eu pegava depois do Esper e tocava o meu programa. Só que eu era exprimido ali, porque o Esper era operador do Esper, era operador da Zilá. Daqui a pouco eu estou fazendo o programa ali no meio, eu não era muito bem visto, né? Eu não era muito bem visto. Mas o patrocínio me ajudava a ir fazendo o negócio. E aí eu tinha... aí entra uma história, porque como eu era operador, mas ao mesmo tempo eu era locutor. Quando eu era locutor, tinha um operador lá na mesa operando. Que maravilha, né? Tinha uma pessoa aí lá. Precisava de uma pessoa para operar o som para você. No AM sempre foi assim, né? O locutor ficava lá no estúdio e do lado de lá a mesa e o operador. Até mesmo porque nessa época ainda tinha o formato antigo, né? De uma mesa longe do locutor. Então não tinha condições. Não tinha como. Hoje já é um formato diferente, o locutor já faz a sua operação de áudio, já faz. É o formato tudo do FM, né? O formato do FM foi para o AM também. E nessa época, Edson, há recordações que você recebia muitas cartas de ouvinte, né? A interação era diferente. Hoje é WhatsApp, Instagram, mas na época as pessoas escreviam cartas. Você recebeu muitas cartas? Muitas cartas. Você imagina uma pessoa sentar, pegar uma caneta, escrever uma carta com 30, 40 linhas e te mandar. Aí tinha sorteio, né? Então a gente pedia para a pessoa mandar uma carta, pedir uma música e escolher 5 para tocar na sexta-feira. Então você lia a carta da pessoa, tocava a música que ela pediu e as 5, se ela ganhasse, tocava na sexta-feira, das 3 às 3h30, eram 5 músicas da carta sorteada. E era assim, 200 cartas, 300 cartas, chegava a receber 2.000 cartas no mês. Claro, tinha muita gente que mandava 20 cartas, 30 cartas, você imagina a paciência da pessoa. E tinha muita carta que pedia foto minha, a foto do operador, que eu já vou chegar nele. Operador que, né, a gente fala, né, você tem pessoas que te acompanham a vida toda. Então essa pessoa, ela entrou na rádio pela Guarda Mirim, ficava lá na recepção. Aí um belo dia faltou alguém e colocaram o guardinha lá para segurar, e segurou muito bem, tanto que virou operador de som.
E esse meu amigo, como eu saía do FM 2 horas, e no FM você não tinha tempo de fazer nada, porque você tem que falar, ler a notícia, preparar a música, preparar os cartuchos, né? E era também uma época de pouca ração, né? As vacas eram magras nessa época, não é tinha isso? vaca. Não tinha vaca, era só a ração mesmo. Era só o capim. Só. Então, era muito difícil. Então, por exemplo, como no FM, das 10 às 2 da tarde, eu não tinha tempo para nada, você corria para ir no banheiro, porque de uma música para outra é 3 minutos. Você vai e volta, já está a próxima música. Você não tinha quem. Ainda tinha que colocar uma vinheta no meio, você tinha que escolher, né? Você tinha que escolher a vinheta, ler a próxima notícia, ver que música que vai tocar. Então, você não tinha tempo no FM. Quando terminava o FM, que eu ia para o AM, que eu tinha o operador, que eu ia tocar uma música e tal, então eu tinha mais tempo. Falei, bom, então esse é o horário que eu vou comer. Então, aí fazia vaquinha. Tinha que juntar lá eu com o operador. Quem era esse operador, hein? É uma pessoa, gente boa. E aí, bom, quando dava dinheiro para comprar a marmita, a gente rachava uma marmita. Quando não, era pão com mortadela, dali do Dirceu mesmo, que era um bar que tinha na frente da rádio. E quando eu chegava o momento da carta, que ia tocar a música, o operador escolhia aquela música bem grande, não fechava o microfone, comia toda a marmita, ou todo o lanche. O operador é ele mesmo. Ou ele ali. É o Luiz. Esse era o meu operador que está aqui hoje, ó, me entrevistando. Mas muitas histórias, né, Luizinho? Muitas. Era muito difícil, porque quem pegava a marmita primeiro largava o outro sem. Não, né? não tem a dúvida. A mistura, pelo menos, ia embora. Mas o Luizinho, às vezes, ele almoçava meio-dia e depois ele matava a minha marmita, às vezes, também. Agora eu não tinha como, né? Era das 10 às 2 sem comer. Quando chegava 2 horas, era uma briga. O Edson, você leu muitas cartas nesse programa, me lembro bastante que você falando delas. Você já recebeu cartas de amor? Ah, recebia. Pessoais? Tinha gente que, sabe, pediam foto minha, foto sua, pessoal, porque nessa época, o máximo que você poderia fazer era ligar para essa pessoa e ligar no rádio para falar com a pessoa, mas era difícil ainda você conseguir a sua ligação encaixar da pessoa te atender, né? As pessoas ligavam para a gente, Isso. porque na época os telefones da rádio eram todos com cadeado, Você né? não conseguia ligar. É eles que ligavam para você. E como muita gente ligava, o pessoal não sabe de nada. Eles não sabem o que é dificuldade, né? Então, não sabe o que é ficar batendo no telefone lá para conseguir linha, né? Depois me deram a liberdade. Aí depois quem tinha telefone liberado? Lauro Campos, eu. Por quê? Porque a gente estava na parte comercial. O comercial você libera porque o cara precisa entrar para fazer um flash. Fora disso, só a dona Alba. E tem, nessa época, hoje a gente recebe através das redes sociais, né, na via digital, essas mensagens. Na época, as cartas vinham com talco, vinham com perfumes. Batom, já abriu alguma carta no ar e aquele... Batom, escrito com coração, com batom, né, dizendo que amava a gente, que ouvia todos os dias. Abriu alguma carta dessas e no ar ali, estava cheio de talco, ficou aquele fumaceira. Acontecia, né? Acontecia. Muito engraçado. O Edson, muitas pessoas têm o locutor, fazem uma imagem diferente do que é certamente um locutor. Tem a ver alguma situação em que chegaram na rádio para conhecer o locutor Edson Mário, imaginaram aquele cara alto, olhos verdes, moreno, sarado, aí falou, você é o Edson Mário? Sim. Cadê o locutor? Sou eu. Não, porque o rádio ele dá, né? Amplifica, né? A qualidade E outra, quando você está falando no ar, você é diferente, você tem a música de fundo, então é aquele brilho que você faz, né? É a parte artística do negócio, vamos dizer, né? Igual, jogo é jogo, treino é treino, então no ar é bem diferente. E a gente tinha, né, esse tipo você criava aquela expectativa na pessoa, pelo que você fazia no rádio, e a pessoa vinha para te conhecer. E muitos achavam legal e muitos ficavam um pouco decepcionados, né? Porque a cabeça da pessoa, né? Muitos decepcionados. Né? Claro, não tenha dúvida. E a gente também levava um susto, né? Porque a pessoa falava com você, escrevia ou falava no telefone, aí marcava para conhecer. Às vezes falava que roupa que estava, você via a roupa lá, você desmarcava, você nem chegava perto, né? E nessa época, história antiga, lenda do rádio sorocabano, que
que marcava, por exemplo, o encontro no Sorocaba Shopping, né? Que era o Isso. point da cidade. Isso. E iam com roupas diferentes, é isso? Falava que ia com a Você roupa falava e com uma outra. roupa e ia com outra. Aí você via a pessoa com a roupa, se desse para encarar, você encarava. Senão você já desviava e voltava para a rádio. A rádio era pertinho do shopping, né? E a pé ali, né? Pra comer um lanche lá na Top Stop, na época tinha lá também. Tinha. Muito bom. Agora, você também, como profissional do rádio, tem umas boas histórias trabalhando lá no FM. E para quem não sabe, um estúdio de rádio é um pouco mais blindado por causa de som, para não ter barulho externo. E tem algumas histórias boas em razão disso, porque normalmente final de semana, à noite, as rádios ficam fechadas e os locutores e operadores é que ficam responsáveis em atender as pessoas. Você já recebeu alguma visita de algum repórter Inesperada? querendo Sim. fazer alguma aparição, falar ali de alguma notícia, boas notícias, né? Ou más notícias, mas aí você lá no estúdio com fone de ouvido ou com som alto e não atendeu? Com certeza. Você vê, hoje se uma pessoa famosa, acontece algum acidente ou uma morte, você fica sabendo em segundos e compartilha. Então é a informação muito rápida. Tanto que a televisão, que era dona da informação, hoje não é mais, né? O Jornal Nacional é um resumo das notícias do dia. Não é mais aquele que informava o que aconteceu no dia, porque você não ficava sabendo. E naquela época, né, quando eu voltei para Cacique em 85, no comecinho do ano, em abril faleceu Tancredo Neves, que ia assumir a presidência da República. E era um feriado. E o nosso repórter, Carlos Neves, né, ele era o jornalista responsável pela rádio. Mas era irresponsável fora da rádio, porque ele gostava de um boteco. E estava detonado, ele passou o dia inteiro bebendo. E era um guarda-roupa, né? O cara chegou lá na frente da rádio, queria entrar de qualquer jeito, porque precisava dar notícia que o Tancredo morreu. Eu na FM lá no fundo, porta fechada, o locutor do AM também lá com a porta fechada, ninguém escutou nada. Pois ele arrombou a porta da rádio. Arrombou a porta. Como E depois assim, arrombou a porta da rádio? Estourou o vidro da porta, aí você abre por dentro, estourou, porque era só encostado, né? Abriu, tirou aquele, não sei se você lembra, eram dois pedaços de ferro para poder segurar a porta para não abrir, né? Exato, para não abrir. Então ele estourou, abriu ali, cortou a mão, machucou tudo. Só que daí para você entrar de novo, tinha uma portinha de madeira que ela trancava por dentro. Ele também estourou ali para poder. Mas ali você conseguia quase que abrir, porque era divisória. Abriu, entrou e foi para a AM direto, para dar noite. Depois foi para a FM. Agora vocês imaginem. O cara, ele estava transtornado pelo álcool. E daí pelo nervo? Imagine o Carlos Neves nervoso no microfone para falar da morte do Tancredo Neves. Quer dizer, foi trágico e cômico ao mesmo tempo. Mas era um baita profissional, né? Deu o recado. Ele já tinha um vozeirão, né? O Cacique informa aí. Quando ele entrou e deu a notícia, aquilo, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. E para acreditar que aquilo era verdade, né? E nessa época a informação era basicamente pelo rádio, né? O rádio. O rádio é que informava e falar da notícia da morte de um presidente certamente seria o furo de reportagem à época. Tem uma frase do Desidério que eu acho fantástica. O Desidério fala o seguinte, que o dia que a Terra estiver acabando, o rádio vai estar ao vivo lá informando. Porque a gente não sabe. O rádio vai estar sempre em algum lugar, vai ter alguém ao vivo falando ali, vai estar acontecendo um negócio que ela vai estar informando. É bem isso, o rádio é ao vivo em tempo real, né? E o Carlos Neves, nesse dia também, para sair a voz, né? Ele tinha uma voz aveludada, uma voz forte. A voz do cara era fantástica. Ele comia cebola dentro do estúdio, né? Cebola. Durante o jornal, ele ficava ali comendo uma cebola, o próximo que chegasse estava ralado, para aguentar o cheiro de cebola dentro do estúdio, né? Agora, viu, quando eu falo do Carlos Neves, que ele... Né, viu, de 10 radialistas, 9 era igual ele no final de semana, ficava mesmo. Só que a gente ficava ruim, mas não precisava. Eu depois que eu terminava meia-noite fazendo meus flashes na Metropolitana, daí que a gente saía beber. Só que no outro dia tinha que trabalhar, né? No caso de outros, precisava beber bastante. Você acho que não precisava beber tanto, né? Uma dose já estava perfeito. Edson Mário, tem também algumas histórias dentro do rádio sorocabano que leva nesse mesmo sentido de levar a informação,
ter aquela prestação de serviço, a informação em cima do lance. Você tem uma história também com o Tadeu Bismara, que queria dar uma notícia e você acabou tendo ali um entreveiro com ele, né? Que é o Tadeu Bismara, filho do José Rubens Bismara, proprietário da Rádio Cacique, e também filho do Orlando Bismara, que é o primeiro proprietário da rádio, que é o pai de José Rubens. Aí você se abraçou com o neto do dono da rádio, é isso? Me abracei, porque é o seguinte, eu acabei de anunciar a música, mas não deu 30 segundos, começou a tocar a música e chegou o Tadeu, eu tenho uma informação importante para dar. Eu falei, não, beleza, na próxima música eu já corto você. Não, é agora. Não, eu acabei de botar a música. Não, mas é agora. O cara, dono da rádio, né, meu? Falei, então espera só um pouquinho. Não teve espera só um pouquinho, ele foi e tirou a música do ar, falou, abre o microfone agora. Eu peguei o braço do toca-disco Technics e voltei, e ele foi e tirou. Na terceira, deu um tapa, o disco voou longe, bracinho riscou, porque bateu direto no feltro, e daí foi um abraço daqui, abraço dali, me saiu de lá da discoteca, da programação do FM, que era de frente com o locutor, né? O que está acontecendo aqui? Aquela calma do Will, né? Entrou lá e vem a turma do Deixa Disso e tal, mas meu grande amigo, Tadeu Bismara, toda vez que a gente se encontra, a gente dá risada, a gente conta essa história, porque é desnecessário, né? Aí o Zé Rubens chamou os dois lá, na sala, imagine, né? Falei, vou levar a conta, briguei com o filho do dono. Chegou lá, o que ele fez? Escutou a história, você nunca mais faça isso, Tadeu. Você espera terminar a música. Para mim não falou nada, não ia falar que eu estava certo, só falou para o filho esperar terminar a música. Mas deu para entender que ele estava, que ele podia esperar um pouquinho, né? Mas é aquela história, né? Ele queria furo de reportagem, tudo bem. Só que, viu, em 85, 86, quem tinha uma notícia, se eu estou sabendo, conversei com a pessoa agora ali, aquela informação está ali, está comigo, ninguém mais sabe. Você tem meia hora até para você dar essa notícia, que é um furo, né? Tem a notícia que você dava que levava uma semana para as pessoas saberem. Hoje é muito mais rápido pela internet, aconteceu um minuto depois, o mundo está sabendo, né? A época de rádio, década de 80 até 90, era muito mais difícil, por isso que as pessoas eram impetuosas em querer falar, em querer ser a primeira pessoa a dar essa notícia. Agora, Edson, desde que você começou, a vida não foi fácil, né? Rachar uma marmita com o operador de rádio era o que, quando dava, era uma coisa boa. E você acabou enveredando aí pelo meio comercial do rádio, ou seja, deixou de ser o primo pobre, né, para ser o primo rico do rádio, né? Quando rachava a marmita, era no valor. Mas na divisão da comida não era bem rachado, não. Eu tomava prejuízo. Aí você começou depois do rádio, começou a enveredar aí pelo comercial do rádio. Essa também é uma homenagem aqui para todas essas pessoas que fazem parte do departamento comercial da rádio, que também é importante, né? Não é o único, tem que ter ali um grupo de artístico, jornalismo e comercial para a coisa andar. Muita gente fala, não, eu pago o seu salário, né? Não existe isso, né? Então, a homenagem para todas as pessoas que pensam dessa maneira, de que todo esse grupo é uma equipe só para fazer a rádio andar, para a rádio ter lucro, para pagar o seu funcionário e, claro, todo mundo ganhar seu dinheirinho honestamente. Esta parte comercial do rádio, como é que lá atrás você já começou, né? Foi para São Roque, foi fazer lá uma coordenação comercial de rádio, mas aqui em Sorocaba, quando é que você falou assim, chega de rádio e eu vou vender, eu quero ser o departamento comercial da rádio? Assim, eu sempre entendo que uma rádio era como se fosse um corpo de uma pessoa. Você tem a cabeça, né, que pensa, e o corpo que anda, né, que faz você se movimentar. E o rádio, ele também tem as partes, né? Então ele tem o departamento artístico, o departamento comercial, né, que andam juntos, e o jornalismo. Esse é o tripé do rádio. Então, não existe uma rádio com um artístico bom, com jornalismo bom, se não tiver um comercial. Não existe um comercial bom se não tiver uma rádio com um bom jornalismo, com uma boa direção artística. Mas as pessoas não entendiam isso na época. Achavam que o comercial só atrapalhava, que enfiava um monte de comercial na programação. Você vai ganhar da onde se não tiver o comercial?
né? A própria televisão. Então, quando eu percebi, né, quem me ensinou a vender foi o Arley Seta na Metropolitana, com o Metrolove, com o Flash da noite. A história da parte comercial é engraçada pelo seguinte: quando eu ia no Arcobaleno, na Blue Star, fazer os flashes, era quinta e sexta. Aí um dia o Márcio, que hoje é da BR Outdoor, o Márcio, ele era dono da Top Stop, ele chegou para mim, viu, conversa com o Arley, que eu queria fazer no sábado também. Você não quer vir no sábado fazer à noite? Porque dava resultado para ele o flash. Eu falei, eu venho, eu adorava, porque eu ficava com o carrinho da rádio, para mim vir no sábado, eu já ficava aqui, né? Eu morava em Brigadeiro Tobias, eu vinha na quinta e ia embora na segunda. Eu dormia na rádio. Bom, aí... Dormia no chão da rádio. No chão, que você acha que tinha cama na rádio? Era no chão. Aí o Arley, cheguei para o Arley, o Márcio quer fazer no sábado, tal. Ele falou, mas você vem no sábado fazer? Eu falei, eu estou aqui já, estou com o carro, para mim sem problema. Ainda chegava lá, o Márcio dava um lanche para mim, né? Claro que eu vou fazer. Aí, não precisava dividir com ninguém? Não, porque lá não tinha ninguém perto. Aí eu passei a fazer no sábado por Márcio, da Top Stop. Aí, e eu queria fazer mais, né? Podia fazer no Arcobaleno, no Blue Star, eu não sabia. Chega o meu salário. O Arley me entrega o meu salário. Vamos dizer que eu ganhava lá R$ 1.500 registrado para me ser locutor. E veio mais R$ 500. Eu falei, do que é esses R$ 500? Do que você fez, está fazendo no sábado para o Márcio. Mas por quê? Não, porque você vendeu para ele o sábado e ainda está indo lá fazer. Mas eu posso falar com o Arcobaleno, com o Blue Star? Eu falei, pode. Aí eu fui no Arcobaleno, topou, fui na Blue Star. Aí dobrou meu salário. Viu? Vou parar com esse negócio. Vou correr atrás agora disso aí. E comecei. Né? E aí comecei batendo um monte de cliente no shopping Sorocaba bombando, né? Aquela época, um monte de loja, aí entrava lá, já fazia um flash lá de fora, o cara já gostava, ouvia, já fechava. Aí comecei a fechar contrato. Fiquei na Cacique até o finalzinho de 85, casei, precisava de fato melhorar o salário. E melhorar de vida também, que você tinha uma vida meio desregrada, né? Era difícil. E aí consegui ir embora para São Roque como diretor comercial da Rádio Universal, e daí lá eu tive que aprender mesmo a parte completa, né? Que daí eu tive que entender do artístico, do comercial, da parte de jornalismo, que tudo isso era importante, que todos tinham que estar alinhados para uma rádio chegar no primeiro lugar. E daí em 89 eu voltei para Cacique de novo. Aí já era o Joel Robson, que era o diretor artístico. Aí nós dois, a gente não... Porque ainda tinha assim, o problema, que achava que como eu era diretor da Rádio Universal, eu vim para Cacique, ele achou que o meu interesse não era no artístico, era no comercial. E a gente, né, tinha um pouco de dificuldade. Aí eu voltei para a Metropolitana. Para minha infelicidade, acabou a Rádio Metropolitana, mas daí tive a felicidade de lançar em Sorocaba a primeira rádio via satélite do Brasil, que foi a Rádio Líder. Eu e o Paulo Alonso lançamos a Rádio Líder, que foi a segunda... São 3 fases de tecnologia. A primeira foi quando veio a Piruinha para Sorocaba, em 83. A segunda, em 91, quando teve a primeira rádio via satélite do Brasil. Né? E daí tem uma terceira, que foi na Rádio Cruzeiro, em 2006, 2007, a primeira transmissão ao vivo, 3G, não é nem 3G, do Rio Sorocaba. Ainda era lenha, né? Pereira que montou, o Edivaldo Pereira que montou todo o equipamento, trouxe alguma coisa da Eldorado FM e fizemos a primeira transmissão via satélite. Então, e tudo isso, de que forma? Sempre com patrocínio. Então, você ia fazer um programa, quem conseguisse vender 2, 3 patrocínios para o seu programa, se pagava e ainda dava lucro para o dono da rádio. Né? Então, às vezes, o dono da rádio tirava um cara que tinha, às vezes, mais audiência do que você, mas colocava você porque tinha patrocínio. Às vezes, dava tiro no pé, né? Às vezes só o dinheiro também não resolvia. Né? Eu lembro que quando o Roberto Macedo saiu da Vanguarda e veio para Cacique, foi um estouro na cidade. Porque o Roberto Macedo, a audiência dele era incrível, né? Era telefoninho, bom dia, era certo que ia ter alguém na linha. Não parava. Não. Tocava dia. Às vezes passava 10 dias, a pessoa não conseguia. Em 10 dias não conseguia que o telefone dele encaixasse para ele conseguir falar com o Roberto Macedo. Né? É uma audiência maravilhosa nessa época. Né? E falando da parte comercial, daquela época, eu, Luiz Cássio, o Carriel. O Carriel, ele não é um comercial, mas ele dá uma tacada comercial. Mas ele não é um comercial. Sim, com os programas de TV que ele tem. Ele dá a tacada dele. Né? Mas, assim, o Fernando, que é o que mais seguiu a linha, mas daquela leva lá, Valentim, Anderson, o Cássio, eu, Pafúncio,
o próprio Boni. O único que foi comercial mesmo fui eu. Edson, você trocaria tudo que você ganhou como um cara do departamento comercial? Se você fosse locutor de rádio e conseguisse ganhar essa grana, você largava tudo? Voltaria para o microfone, não tenha dúvida. É uma magia. A coisa mais gostosa do mundo é você pegar o microfone e saber que tem alguém feliz lá do outro lado, falando, te ouvindo, né? Você vê, olha as oportunidades que eu tive com o microfone. O João Caramês trouxe roupa nova no Recreativo, isso eu estou falando de quando era roupa nova mesmo de verdade. Hoje está com 40 anos roupa nova. Quando estavam começando, ainda era banda de casamento. Não, né? eu fui no Recreativo 3h30 da tarde, que eles estavam passando o som, e eu entrevistei a galera. Essa oportunidade você tem por causa do rádio, né? O Raul Seixas, quando veio, fizemos uma promoção, foi exclusiva da rádio, você entendeu? RPM, Legião Urbana, então você tinha oportunidade de ir no camarim. Os artistas iam até a rádio também, Ia, né? Os artistas passavam, porque o hotel era sempre ali perto do Shopping Sorocaba, e a rádio perto. O cara pegava a van e ia na rádio dar uma entrevista. Quantas? Eu trouxe Otaviano, eu fiz show com Otaviano, eu fiz show com Leandro Leonardo, eu fiz Seu Jorge, 14 bis, esses eu trouxe. Né? Eu trouxe. Aí teve os shows que a maioria que o Traje a Rigor, o Ira, naquela época, né, que o João trazia, então o Ira ia na rádio da entrevista. Era muito gostoso. E aí, voltando um pouquinho na Zilar, né, a gente fala da Zilar Gonzaga. A Zilar foi tão importante para o rádio sorocabano que eu me lembro de quantas vezes eu estava na rádio, o Sérgio Reis ligar na rádio. Queria falar com a Zilar. Quem é o Sérgio Reis? É tremendo chamar a Zilar Gonzaga, né, porque era novo de tudo, né? Viu? E isso aconteceu agora em 2013, 14, quando eu voltei para a Rádio Cacique. Eu voltei em 2011, fiquei até 2015. Fiquei mais 4 anos lá agora na parte comercial, né? E ele ligava volta e meia para falar com a Zilar. Então é muito engraçado, né? Os artistas, eles respeitam muito o Rick Renner. Uhum. Eu lembro que eles tinham separado logo quando o Rick ele vinha, ele mora em Sorocaba e a gente fazia sorteio com a Cacique. Ele pegava uma moto e o Rick vinha para entregar a moto. Eles estavam separados. Ele até falava, viu, vocês só vão fazer sucesso de novo se vocês voltarem, porque não adianta. Voltaram. Mesmo que não goste um do outro, não adianta, né? É que o Renner não, né? O Renner tinha os problemas dele, mas ele dava um trabalho, ele dava um pouquinho de trabalho, mas valia a pena segurar. Muitos artistas fazem isso, né? Cada um vai de um lado, não se falam, mas faz um show. Mas toca o barco. É isso aí. Tem profissional, esquece, né? Vamos na parte profissional, né? Uhum. Aí eu encontrei, aí o Rick, a última vez que ele veio sozinho, estou pensando em voltar. Eu falei, pô, vai ser legal. Na próxima eles voltaram. Aí foi me entregar uma moto lá, né? Tava o Vuvu. O Renner chegou, viu? E a Zilar? Como é que tá a Zilar? Eu queria falar com a Zilar. Aí chamou, vamos passar na rádio depois, quer dizer, você vê como que a Zilar era. A Zilar ajudou muito o artista. Tem muitas histórias de Zilar Gonzaga nesse sentido de ajudar aos artistas. Tanto que o Sérgio Reis, todas as vezes enquanto ela estava viva, ele vinha fazer show em Sorocaba e na região. Ele perguntava, a Zilar está aí, se estiver aqui, vem aqui que eu quero falar com você, minha nega. Ele falava assim, isso, né? E ela tinha, assim, um carinho muito grande. Tem várias pessoas já passaram aqui, falaram dessa situação de Zilar Gonzaga, que foi o ícone do rádio sorocabano e que você conseguiu brigar com ela, né? Não, ela que brigou comigo. Mas a Zilar era a nossa chefe como operadora de áudio na Cacique, não era isso? A Zilar era chefe quase de tudo, né? Quase de tudo. A discoteca era dela, a programação era dela, ela tinha o programa ali de audiência, mandava nos operadores, fazia escala. Zilar era fera. Então, tem um outro acontecimento do rádio que as pessoas também não sabem. A Cacique é muito respeitada pelos artistas, porque ela deu muita oportunidade para aqueles caras que estavam. Eu lembro de ver quantas eu vi Marcos e Belucci. Mas, olha, o César e Paulinho, Daniel. Sentadinho. Zezé de Camargo e Luciano. Né? Sentadinho, esperando, lá na frente, esperando para entrar, porque ninguém sabia quem era. Para entrar para falar no AM. Quantas vezes? Gerry Adriane vinha aí, aquele Altemar Dutra. Né? Altemar Dutra foi um grande amigo dela. Ele chegou até a mandar de Nova York um cartão postal para ela, que estava com saudade e tudo mais. Isso são recordações aí de Zilar Gonzaga. O Edson,
Você hoje continua no departamento comercial, trabalha ainda em comunicação, não mais com rádio, agora está com outdoor, é Outdoor, isso? Outdoor. Também é um meio de comunicação. É mesmo, né? Não muda muito, né? O que o cliente quer? O cliente precisa de algo que tenha visibilidade, que tenha audiência, para ele anunciar e ter o resultado, né? Então, isso é a parte comercial. Então, quando você tem uma rádio que tem audiência, você tem facilidade de vender a publicidade nela, né? Os outdoor, tem 180 outdoor, a imagem outdoor, 180 outdoors na cidade, os painéis LED que tem em Sorocaba, né, da imagem. Então, o que eu faço? Aqueles clientes que eu conquistei no rádio, a gente acaba colocando no outdoor, né? Exatamente, vai só mudando a linguagem e vai... Mas, na verdade, é um mix, né? A publicidade é um mix. É mix. Eu sempre brinco que a publicidade é igual um prato de comida. Ninguém come só arroz, ninguém come só um prato de feijão, entendeu? Então, o que ele faz? Às vezes ele come só um prato de salada ou de carne, tudo bem, né? Mas o mix disso, então a publicidade o que é? Você tem que fazer rádio, outdoor, televisão. Se puder fazer tudo junto, o seu resultado vai ser melhor, né? Agora só não pode deixar um prato de comida do lado, do Edson Mário e o Luizinho, que não dá certo. Não vai dar certo. Ô Edson, tem também uma história que, à época, a Rádio Cacique fez muito sucesso, tinha ali alguns personagens, né? E por que chamavam Edson Mário de Hominho? Por que você acha? Eu trabalhava... Esse apelido, ele surgiu no Estadão. Eu estudava no Estadão e eu tinha um amigo, né? Porque eu tinha, acho que... Hoje não é politicamente correto, né? Hoje é bullying, né? Hoje pode dar problema. Assim. Mas era por causa do tamanho, né? Na verdade era Formiga. O apelido era Formiga. Uhum. O Guedes sabe desse apelido, outro que sabe desse apelido é o Caio Júlio César. Até o Caio brinca, o Formiga. Caio Júlio César que está em Araraquara. O Caio estudou comigo no Estadão, a gente não era radialista e eu tinha o apelido de Formiga lá. Né? Porque meu pai tinha bar e eu vinha para o Estadão e eu trazia doce para a turma, né? Para dono de bar, então eu trazia os doces e eu tinha um toca-cassete, né? Era uma fitinha que você apertava, você tinha 5 tecladinhos, parecia um pianinho, né? Você botava a fita ali e um falantinho e a gente ouvia. E era o Bee Gees na época, né? O Spirits of Heaven Flower, aquele disco que tem várias músicas estouraram e eu vinha e eu tinha essas músicas. Depois veio o Patrick Hernandes, Bort Biolay, eu tocava, rodeava em volta de mim. Nem no rádio eu estava. De tanta vontade que eu tinha de fazer alguma coisa com comunicação, que eu já levava para a hora do intervalo na escola, ouvir música, né? E eu conheci o Caio. Aí fui para o rádio, Tadeu Amalfi, um grande parceiro. Um grande parceiro que foi parceiro também de Valone Neto, ele fazia um personagem lá, chamava Fredegoso. Não, ele era um grande imitador, ele imitava, mas ao mesmo tempo ele criava personagem, né? Ele criava personagem. E eu lembro de um comercial que ele fez para Boxon, fantástico, imitando Paulo Francis, imitava ele era Paulo Francis que ele imitava, o Ronald Reagan, entendeu? Então ele era um cara muito... E criava o texto, ele era dinâmico. Criava o texto e interpretava. E ele criava, estava sempre eu com aquela estatura, só que no rádio parecia... Vamos, o cara que está... O hominho. Aí virou hominho. Veio tirar sarro de mim, foi só a gozação de chamar de hominho e virou hominho, e ficou hominho até hoje, então hominho. Tanto que quando ele gravou uma vinheta para mim, que ele falava, direto do trono, direto da caverna, o fantasma perguntava, Gurã, por isso que não é Gurã, viu? Gurã, cadê o hominho? O hominho está aí. Aí o Aguinaldo Figueiredo virou Guina Gurã. Tanto que o Guina me ouvia, ele pegou o Gurã. Que legal. Da história. Boas histórias do rádio sorocabano. Edson, quem foi foi o melhor locutor, aquela pessoa que você se inspirou para fazer? Luiz Cássio, não precisa nem terminar. Luiz Cássio Vignolo. Luiz Cássio, ele tinha uma voz, tinha uma entonação, tinha uma respiração e tinha um improviso no microfone fantástico. Então, o Luiz Cássio foi e não só para mim, viu? Para todos naquela época, né? Para todos naquela época. E na parte comercial, aquilo que eu te falei. O Arley me ensinou, mas eu me enveredei assim, gostei bastante por causa do Lauro Campos. Eu vi o Lauro transmitindo futebol, o Cruzeirão, e o Lauro tinha 20 patrocínios. Esse cara, onde que ele arruma tanto? E o Zé Rubens,
né? Claro. Amém. Amém. E aí um dia o Lauro Campos foi fazer uma transmissão, eu estava de operador no AM, o Lauro Campos pegou o carro do pai dele, um Fusquinha, e levou todo o equipamento, o Rubão, foi lá e fizeram a instalação das maletas, roubaram o carro do pai do Lauro Campos. Fusca 1984, placa CPU 962, branco. Não esqueço nunca mais, entendeu? Aí o Lauro foi uma luta para recuperar, mas viu, 3 meses depois já comprou o carro pro pai dele, porque o Lauro Campos ganhava um dinheiro danado. E eu via, né, aquilo, falei, opa, esse negócio é bom, vou fazer também. Você falava, um dia eu vou crescer, né, nesse meio. Aí tinha lembra do Paulo de Oliveira? Paulo Um de dia Oliveira. eu tinha uma moto, morava em Brigadeiro, estava o Paulo de Oliveira conversando com o João Lourenço no carrinho dele, e o Paulo de Costa, com a porta aberta, agachado. Eu fui virar a moto, não bato na coluna do Paulo, com o pedal da moto, onde você põe o pé. Paulo de Oliveira quase que foi parar no médico. Volta e meia, faz tempo que eu não encontro com o Paulo, mas toda vez que se encontra, ele vem para mim e fala, tudo bem, Anderson? Ele vem com a mão aqui atrás da coluna. O Paulo de Oliveira, um grande comunicador do rádio sorocabano, tinha um programa na Rádio Cacique que chamava Programa da Gente. Se o Edson falou que recebia 100, 200 cartas por dia, Paulo de Oliveira 500. recebia 300. Era absurdo o que ele recebia de cartas. O Edson, nós queremos agradecer imensamente a sua presença aqui na Uniso, na Universidade de Sorocaba, não antes de perguntar para você o que você espera para o rádio nesses próximos 100 anos. Estamos comemorando 100 anos agora, com todas essas dificuldades e também essa evolução. O que você espera daqui para frente? Como que eu vejo o rádio? Eu vou voltar quando eu entrei, porque eu lembro que quando a televisão veio, o rádio ia acabar. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, a TV copiou tudo que tinha no rádio. A novela, o programa de auditório, o futebol, foi tudo para a televisão, com imagem. Daí veio o FM, vai acabar o AM. Não foi o que aconteceu, né? Depois veio o streaming, né? Veio o podcast. Não vai acabar o rádio. O rádio ele vai estar sempre mudando de formato. Por exemplo, hoje eu acho que o melhor formato hoje, na minha opinião, quem tem hoje, sempre foi uma referência para nós, é a Jovem Pan. É conteúdo. Você vê o Pânico, não toca uma música. Você escuta o Morning Show, não toca uma música. Não tem. Você vai ter alguns programas musicais hoje no rádio. Porque quem quiser ouvir música hoje, vai ouvir o Spotify, vai ouvir um pendrive. Mudou-se até hoje a gente comentou sobre o Laor, né? O Laor chegou um dia para mim, eu estava na Rádio Cruzeiro, e falou, viu, por que a mesma rádio que a gente escuta no pendrive é mais gostoso ouvir na rádio? Porque quando você está ouvindo a rádio, você não sabe que aquela música que você gosta é a próxima que vai tocar, né? E está vindo uma música que não está no seu playlist, que te cria uma sensação. Daí entra aquela música que você gosta, então aquilo vira uma magia. E quando você está ouvindo por isso que hoje os equipamentos têm o aleatório, né? Para você não ouvir na mesma sequência. Você não pode saber qual é a próxima música que vem, senão você acaba... a sua cabeça já não vai trabalhar como ela deveria trabalhar sem a novidade, né? O cérebro ele é assim, você já gravou, já sabe. Por isso que eu falo, tudo que você sabe não vale mais nada para você. Você tem que aprender mais e passar o que você sabe para outro. Porque você sente prazer ensinando as pessoas o que você sabe e, ao mesmo tempo, você está aprendendo com ele aquilo que você não sabe. Então, a música gravada é isso. Você já sabe a sequência, então não tem muito atrativo. Agora, o rádio, na minha opinião, ele vai partir para o formato mais... comunicação, informação. Teve uma pesquisa agora no meio outdoor, não no outdoor, no out of home, que a gente chama, que é a propaganda fora de casa. O out of home é a publicidade fora de casa. Quando você não está na televisão, quando você não está no rádio, quando você está em circulação. Então, você vai entrar numa padaria, você vai ver uma televisão. Você vai estar na rua, você vai ver um outdoor, você vai ver um painel de LED. Isso é a propaganda fora de casa. Foi feita uma pesquisa, porque na década de 80 até 2000, você tinha um mix que você tinha que fazer, que era rádio, TV e jornal. E revista. Eram os 4 que você fazia uma publicidade ou lançava um produto. Hoje, isso mudou. Então, hoje o mix é internet, outdoor, rádio e TV. São esses 4. São os mais fortes. E daí, onde que entra o outdoor e a rádio? No local. Não existe uma força maior hoje numa cidade como um rádio que comunica, que fala
do problema da rua do ouvinte, que fala um problema do bairro, que está vindo uma escola nova, e o outdoor, porque o outdoor, por exemplo, você tem placa no Vanelville, nas duas entradas do Vanelville. Quem mora no Vanelville, se você colocar uma publicidade ali, e você está no Vanelville, não tem como aquela pessoa não ver. Está ali a placa, fica 14 dias, ele passa todo dia ali. Então, o rádio e o outdoor hoje, eles se complementam como informação de produto, de campanhas, né, para os munícipes. Então, ele é muito forte localmente. Então, eu acredito que o rádio, ele nunca vai perder a função dele, né? Exatamente por isso. Para você ouvir um podcast, ou para você ouvir um Spotify, aquilo já está ali, né? O rádio vai buscar o que não está ali. O rádio vai estar buscando o que está ao vivo. Quando um locutor está ao vivo ali, conversando com um convidado, né, ele vai estar trazendo informação que está acontecendo naquele momento. Então, o ao vivo do rádio é o que vai deixar o rádio vivo para sempre. Muito bom. A Universidade de Sorocaba agradece Edson Mário Gonçalves, o Edson Mário, radialista em Sorocaba. Edson, muito obrigado, que você tenha vida longa aí nos seus empreendimentos e que continue gostando e aplaudindo e investindo dentro do rádio Sorocabana Regional. Eu que agradeço o convite. Foi uma alegria estar aqui revendo o João, você, os amigos, né, o Luiz. Enfim, a história do rádio, eu tenho o prazer de fazer parte e poder contar um pouco dessa história. E estou acompanhando meus amigos que vieram aqui também. Sei que muito falei de muitos aqui, e tenho certeza que eles vão lembrar de mim também na hora que estiver gravando. Né? Então, muito obrigado e até a próxima.